Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Amores Tóxicos. Eu sou a Tatiane Meinert e hoje vamos tratar de um assunto bem polêmico, um assunto bem adulto, que é a pornografia, o vício em pornografia e por que as pessoas com características narcisistas ou personalidades narcisistas tendem a ser altamente narcisistas e ter este hábito, né, de pornografia, de passar muitas horas visualizando vídeos ou mexendo no celular, né, sempre com assuntos relacionados a sexo e pornografia. Foi feita uma pesquisa e verificaram que as pessoas que têm vício em pornografia são extremamente egoístas, egocêntricas, tanto no sexo quanto nas suas vidas, ok? Obviamente, é sempre bom ter uma pesquisa, né, que respalde toda a nossa conversa que nós temos aqui no canal e para que as coisas fiquem mais concretas para todo mundo, para que não fique no ar. Então, essa publicação do Journal of Sex and Marital Therapy faz exatamente isso. Ela vai correlacionar o vício em pornografia com o narcisismo. Essa pesquisa, então, foi realizada com 257 pessoas, tanto homens quanto mulheres, que responderam uma pesquisa sobre pornografia na internet e também responderam a outros questionários para detectar personalidades narcisistas, né? O NPI, o PNI e o Índice de Narcisismo Sexual, o ISN. Os participantes, então, que variavam de sua idade entre 18 e 61 anos, com a média de idade de 29 anos, 63% do sexo feminino e 89% eram heterossexuais, de etnias diversas, né? Depois que foi complementado, que foi concluído essa pesquisa, os resultados mostraram-se surpreendentes, porque 79% dos participantes relataram que sempre estavam vendo pornografia na internet. E 44% diziam que atualmente estavam estavam assistindo pornografia na internet. E essa pesquisa não foi focada no vício de sexo ou pornografia, né? Portanto, não podem ser aplicados diretamente em toda a população de pessoas que são dependentes desse tipo de informação, tá? Então, não é razoável também falar que todas as pessoas que têm adição em pornografia são pessoas que têm características narcisistas, certo? Porque existem muitas pessoas que não são, que não têm traços da personalidade narcisista e são adictas em pornografia e sexo, porém, essa adição acaba refletindo no relacionamento, ok? Porque vamos combinar, né, gente? Se você está com alguém, é casado com uma pessoa ou namora, essa pessoa ela assiste ou fica compartilhando pornografia na internet. Você diz para a pessoa que você não gosta, você coloca este limite sexual, vamos dizer assim, e a pessoa continua assistindo pornografia, consumindo esse tipo de informação, ela está abusando do seu limite, ela está ultrapassando o seu limite pessoal. Então, não precisa ter um nome narcisista, mas no final das contas é um abuso. Você está sofrendo um abuso porque você disse que não queria mais que o seu parceiro consumisse esse tipo de informação. Gente, por que as pessoas que têm esses distúrbios psicológicos, elas usam a pornografia? Elas usam a pornografia sempre quando elas querem se desestressar, quando elas estão altamente ansiosas. Ou então é porque elas têm um trauma lá na infância e elas então procuram
ver pornografia ou fazer sexo para distrair-se desses sentimentos. Então, quando ela tem problema, ela recorre a esta ferramenta, ok? Porque elas não conseguem ter o controle emocional e caem exatamente nisso. Os viciados em sexo, então, não conseguem se conectar. Por isso que as pessoas que foram analisadas no grupo lá de 257 integrantes da pesquisa, os que responderam à pesquisa relacionada à pornografia, e todos responderam também o relacionado ao narcisismo, aqueles que tinham traços narcisistas consumiam muito mais pornografia do que os outros que eram adictos também em pornografia. Então, a pessoa pode ser adicta em pornografia e a pessoa pode ser um narcisista adicto em pornografia. Só que o adicto em pornografia, com traço da personalidade narcisista, ele consome ainda muito mais pornografia, né? Por quê? Porque ele tem esta dificuldade de controle emocional. Ele tem este vazio, ele vai completar este vazio com este tipo de satisfação. Ele não consegue enfrentar a realidade dos sentimentos, né? E acaba os sentimentos inerentes à nossa espécie, e ele acaba partindo para essa situação e que depois, muitas vezes, ele sente vergonha, se sente indigno, né? E, enfim, ele persiste nesse ciclo de viciante, no caso. E o pior de tudo, quando o marido ou a mulher que tem esses vícios, né, em pornografia e tem traços da personalidade narcisista, o que acontece? Muitas vezes eles querem realizar o que eles veem nos filmes com a mulher, certo? Eles fazem uma coerção, eles intimidam a mulher para que ela faça aquilo. Eu já vi casos, pessoal, em que o homem coagia a mulher para fazer aquelas coisas que ele via nos filmes, e como a mulher não queria fazer, ele dizia na cara dura que então ele iria trair ela porque ela não fazia aquilo, né? Eu vou te trair porque você não é uma parceira para mim, ok? Eles manipulam de forma muitas vezes a convencer a mulher, principalmente a fazer aquelas maluquices e fantasias. E quando eles fazem isso, gente, eles se inflam de uma maneira grandiosa, porque quando a mulher faz o que ele quer, ele percebe que ele tem total domínio sobre ela, certo, gente? Então, quando a mulher diz que não, ele vai ter todos os outros comportamentos narcisistas que você já sabe e vai abrir o jogo com você e talvez vai dizer até que vai te trair abertamente na intenção de te ameaçar para que você faça aquilo. Só que eles não sabem que a maioria das pessoas que fazem os filmes pornôs muitas vezes também são coagidas a fazer aquele malabarismo. A indústria pornográfica não é uma indústria limpa. As mulheres que vão lá, que precisam às vezes desse trabalho, que elas querem ganhar dinheiro, enfim, que seja qual for a razão pela qual elas estão lá, elas vão lá para fazer um filme pornográfico e acreditam que vão fazer um filme pornográfico como se fosse um relacionamento sexual comum. Mas quando elas chegam e são contratadas para isso, o diretor do filme, ou quem está pagando, diz: você tem que fazer isso agora, senão eu não vou te pagar, senão você está fora do filme. Então, muitas vezes, essas mulheres acabam fazendo tudo que vocês já sabem, né? Mas por conta dessa coerção, porque precisam de dinheiro, e muitas vezes essas mulheres, né, prostitutas, enfim, elas usam drogas e bebem para poder ultrapassar todo esse sentimento de vergonha, né? E poder fazer aquilo ali
enfim, porque precisam. Ou é muito difícil encontrar alguém, ok, gente, que lá no fim da história diga eu faço isso porque eu gosto. Eu gosto de fazer isso tudo, todas essas maluquices. Não. Elas fazem e para você continuar, né, ganhando seu dinheiro e tendo essa imagem projetada, que também é uma característica altamente narcisista, essas mulheres se sujeitam a isso. Eu gostaria de dizer para você que quando você tem um marido ou um namorado ou alguém que tem esse vício em pornografia, não importa se essa pessoa é ou não é narcisista. Esse é um fato muito grave. Não permita que fique perto de crianças, porque o viciado em pornografia, ele começa com uma pornografia aqui, outra ali, depois ele vai indo para uma pornografia mais hardcore, para coisas bizarras, ok, gente? Ele vai num crescente. E muitas vezes o final disso é a pedofilia, ok, gente? Então, se você tem um namorado, se você tem um marido que é viciado em pornografia e você tem crianças nesse ambiente, você não é paranoia não. É muito importante que vocês zelem pela proteção dessas crianças. Porque se essa pessoa tiver traços da personalidade narcisista, ela não se importa ver todo mundo como objeto, certo? Então, eu gostaria de, não de aprofundar muito neste assunto, mas de dizer o seguinte: uma pessoa que é viciada em pornografia está se escondendo atrás de um vício, um grande vazio que ela preenche com com essas informações, no caso, é exatamente como pessoas que são viciadas em comida, viciadas em drogas, viciadas em doce, viciadas em bebida. Existem as pessoas que são viciadas em sexo e as que são viciadas em pornografia, que é o que nós estamos tratando agora, ok? E a pessoa que tem esses vícios e principalmente que caminha no nível, né, da perversidade, ele geralmente tem um diagnóstico de muitos déficits emocionais na infância, certo, gente? Então, às vezes, quando a pessoa tem o vício e não é narcisista, ela pode participar de um tratamento, né, com um terapeuta que tenha empatia, que consiga, né, não deixá-lo envergonhado, porque ferir um paciente que tem esse vício é muito pior, você vai se desconectar dessa pessoa e ela vai inclusive achar que esta é a condição dela e ela não vai sair dessa situação. Então, quando o abusador, ele só é um abusador e é viciado em pornografia, ainda existe algum tratamento, né? Mas quando a pessoa tem traços da personalidade narcisista, realmente o narcisista não quer mudar, ver a todos como um objeto. Muitas mulheres se queixam que os maridos verificam na internet pornografia todos os dias e elas se sentem muito comparadas nesse momento. Se você disse ao seu marido ou seu namorado que você não quer mais isso, que você não aceita esse tipo de comportamento, você banque o seu limite, não há problema nenhum em deixá-lo ir. Existem muitas pessoas que vão se encaixar melhor com o teu jeito de ser. Eu já tive relacionamento com pessoas que tinham vício em pornografia. Tive esses relacionamentos, duas pessoas que tinham um transtorno. Um era só o transtorno da personalidade narcisista, era o narcisista encoberto, e o outro era um borderline. Então, esse borderline, ele tinha vício em pornografia e coisas bizarras. E gastava muito dinheiro com isso. Então, gente,
Para que ficar com um homem? Qual é o benefício de ficar com alguém, com um homem ou uma mulher que é viciado nisso, se você já disse que você não aprecia isso, que isso está lhe ferindo? Tudo que te fere, que você disse não, por favor, não faça isso. Se a pessoa ultrapassou o teu limite pessoal, essa pessoa está abusando de ti. Eu sei que não há lei que prove isso, mas isso é um limite pessoal. Eu convido a todos para compartilhar esse vídeo, dar o like, se inscrever. E eu entendo de forma empática que todas as pessoas precisam progredir na sua vida, inclusive os narcisistas, se forem bem orientados. Eles podem, pelo menos, aqueles que têm traços, né? O narcisista que não é estruturalmente o narcisista, mas aquele que só tem comportamentos narcisistas. Eles podem melhorar, se eles assim desejarem. Eu convido então para que participem do meu curso. O meu curso Sanat são 12 semanas de curso online que ajuda o sobrevivente a construir, a se reconstruir, a se enxergar nessa história. E é muito importante ressaltar que no curso nós aprendemos a colocar os limites necessários sem sentir culpa por isso. Porque é isso que acontece nos nossos relacionamentos. Nós aceitamos as invasões, uma invasão, outra invasão, até o momento que nós estamos completamente destruídos. Então, quando a gente tem limites bem estabelecidos e quem se aproxima da gente está também com seus limites bem estabelecidos, porque nós só vamos enxergar mais esse tipo de pessoa. Então, esta pessoa que você vai dizer não, ela vai entender, porque ela também, por empatia, vai entender que se é necessário respeitar o meu limite, você também, por conta disso, vai respeitar o limite dela. Existem muitas pessoas feridas e eu digo para vocês que os terapeutas, os psicólogos, eles não dão muita hora para quando você fala sobre relacionamento narcisista. Por isso que às vezes tem muitas pessoas, coaches, terapeutas que estão dando ouvidos aos sobreviventes. Ok, gente? Porque é muito importante que a gente seja ouvido e validado. Porque essa ferida, ela é invisível, mas ela está ali, nos corroendo e acabando com o nosso tempo de vida. E sozinho, eu já digo de antemão, é muito difícil passar por essa fase. Então, eu agradeço e peço gentilmente que deem um like, se inscrevam e compartilhem. Eu sei que o assunto hoje não foi muito agradável, mas era necessário. Tchau, tchau!